estamos continuando o nosso curso de Teologia do Corpo. E nós falamos na nossa última aula a respeito da analogia esponsal, de Deus que quer selar com a humanidade uma aliança profunda, uma comunhão, um amor em que Ele se doa por inteiro e espera também uma resposta nossa de doação. A Teologia do Corpo descreve para nós a realidade do amor nupcial, do amor humano e do amor divino como uma realidade muito bela, como uma realidade muito profunda. Mas nós podemos nos perguntar, é isso o que nós temos visto no nosso mundo atual? Nós conseguimos enxergar o amor humano, nós conseguimos enxergar mesmo a vivência da sexualidade, tal como está proposto no plano de Deus? Nós conseguimos ver algo de tão belo que está inscrito nos nossos corpos e conseguimos testemunhar isso ou ver que as pessoas também estão se preocupando em demonstrar isso nas suas vidas? Hoje nós iremos falar a respeito do combate espiritual que há em relação ao corpo, à sexualidade, porque nós precisamos travar uma grande batalha. Quando nós ouvimos falar, por exemplo, a palavra sexo, o que é que nos vem à mente? Será que é o mistério da união em uma só carne que prefigura a união de Cristo com a Igreja? Ou nós pensamos em uma outra coisa menos sagrada, menos nobre e mais banal? O Christopher West nos diz o seguinte: se o corpo e o sexo foram criados para proclamar a nossa união com Deus, e se há um inimigo que nos quer separar de Deus, onde é que lhe parece que ele vai atacar? Se quisermos saber o que há de mais sagrado no mundo, só precisamos de procurar aquilo que é mais violentamente profanado. Existe, então, um embate, existe um combate espiritual. Se Deus ele tem um plano para a humanidade, e se Deus também tem um inimigo, este inimigo vai atacar justamente o plano de Deus naquilo que ele tem de mais elevado, naquilo que ele tem de mais nobre. O nosso inimigo, ele não quer que o nosso corpo proclame o mistério de Deus. O inimigo não quer que o nosso corpo proclame o mistério do amor vivido de uma maneira profunda a ser vivido por cada um de nós. Ele quer que tal proclamação ela seja abafada. Por isso, tanto homens como mulheres, por parte dele, e assim ele espera, devem ser impedidos de reconhecer o mistério de Deus no seu corpo. Por isso, o inimigo ele quer a nossa cegueira espiritual e a nossa cegueira com relação ao plano e ao mistério de Deus para a vida humana. Mas Jesus, ele veio ao mundo como Redentor. E quando ele inicia a sua missão em Nazaré, ele diz que ele veio para proclamar a recuperação da vista aos cegos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a realidade daquilo que Deus quer que nós vivamos. Um dos capítulos na Sagrada Escritura que mais revelam e expressam de maneira mais sublime esse plano de Deus nupcial para a humanidade é o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Efésios, em que São Paulo ele fala do amor entre Cristo e a sua esposa e do amor entre o homem e a mulher. E ele diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela a fim de santificá-la. Logo em seguida, no capítulo 6 da mesma carta aos Efésios, São Paulo apresenta o combate espiritual, a batalha espiritual. Nós temos ali um apelo para a luta entre o bem e o mal. Nós podemos ler em Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio.
pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E depois, São Paulo vai nos exortando a nós nos revestirmos da armadura de Deus para o combate. São João Paulo II, numa carta que ele escreve às famílias, ele diz o seguinte: através da família passa a história do homem, a história da salvação da humanidade. Procurei mostrar nestas páginas como a família se acha no centro do grande combate entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre o amor e quanto se opõe a este. À família está confiado o dever de lutar, sobretudo para libertar as forças do bem, cuja fonte se encontra em Cristo Redentor do homem. É preciso fazer com que tais forças sejam assumidas por cada núcleo familiar, que a família seja um forte de Deus. São Paulo, na carta aos Efésios, quando ele nos proclama e nos conclama a lutar, ele diz que nós devemos cingir os rins com a verdade. E é justamente isso que São João Paulo II ele tem o propósito de fazer com as catequeses da teologia do corpo. Abrir os nossos olhos para enxergarmos a verdade acerca da sexualidade, acerca do nosso corpo, acerca do amor humano, acerca do amor divino, acerca da família, acerca do significado de toda a vida. Somente se enxergarmos esta verdade, nós podemos sair da ilusão, podemos parar de viver na mentira, que tantas vezes o mundo e o próprio inimigo de Deus têm pregado. O que nós vemos na sociedade atual é uma perfeita banalização da sexualidade humana, uma perfeita banalização do corpo e uma luta e um confronto muito grande para a desintegração e para a fragmentação da família. Como consequência de tudo isso, nós temos uma sociedade que cada vez mais tem adoecido, uma sociedade que tem caminhado para o seu caos. Restituir esta ordem do amor, restituir a ordem da família e restituir a verdade acerca daquilo que Deus sonhou para o nosso corpo e para tudo aquilo que somos nós, é restaurar o próprio plano redentor de Deus para a humanidade. Por isso precisamos nos abrir a esta verdade. Eu me recordo aqui de uma reportagem que eu li certa vez a respeito da irmã Lúcia, vidente de Fátima, em que ela expressou ao cardeal Cafarra que a luta final entre Deus e Satanás será uma luta a respeito do matrimônio e da família. Portanto, nós vemos esta realidade já expressa nos nossos dias. A família que tem sido atacada, a família que tem sido vilipendiada. São João Paulo II, ele expressa nas catequeses da teologia do corpo que esta realidade da vivência da sexualidade, ela tem profundas implicações éticas e para a cultura humana. Isso está expresso especialmente na catequese de número 45. Isto significa que o que se passa relativamente à vivência da sexualidade também se passa em relação ao casamento e à família. Assim como estão o casamento e a família, também estará a nossa civilização. Se a família vai bem, se a vivência do próprio amor humano, a vivência da sexualidade, ela está ordenada, a nossa civilização também estará bem e estará caminhando de maneira ordenada. Mas o contrário também é verdadeiro. Se essas realidades são banalizadas, nós caminhamos para a própria destruição da civilização. E nós temos visto esse processo em marcha em nossos dias. Num outro livro de São João Paulo II, chamado Amor e Responsabilidade, ele diz que a confusão moral, da moral sexual, ela pode ser maior do que se pensa
e ela pode afetar claramente toda a posição espiritual do homem, tudo aquilo que o homem é em si mesmo. Então, desta forma, a sexualidade ela está interligada com toda a realidade humana, com tudo aquilo que significa ser homem. E a maneira como ela é vivida afeta diretamente a vida de cada pessoa. Nós mesmos que estamos aqui, eu que estou falando a você, me comunicando, você que está me ouvindo, nós somos frutos da vivência da sexualidade dos nossos antepassados. E a maneira como eles viveram tudo isso influencia a nossa vida hoje. Christopher West, no seu livro Teologia do Corpo para Principiantes, ele diz o seguinte: cada ser humano é o resultado final de milhares de uniões sexuais indispensáveis. Bastaria retirar uma só união sexual da sua árvore genealógica para que você nunca chegasse a existir, nem qualquer outra pessoa que descenda dessa união. O mundo seria um lugar diferente. Portanto, alterar o plano de Deus quanto à vivência da sexualidade é alterar a corrente cósmica da existência humana. E aqui nós podemos ver o seguinte: a existência do homem sobre esta terra e o próprio equilíbrio da raça humana é determinado pela existência das relações sexuais, mas mais do que isso, pela forma como essas relações sexuais são vividas. Se elas são vividas no contexto de matrimônio, se elas são vividas no contexto de amor e de entrega mútua, ou se elas são vividas de forma descomprometidas e banalizada. Portanto, quando a união sexual é orientada para o amor e para a vida, constrói famílias e, por sua vez, estas constroem culturas que vivem a verdade do amor e da vida. Quando é orientada contra o amor e contra a vida, o ato sexual gera morte. É o que São João Paulo II chama de cultura de morte. É uma cultura que, não reconhecendo o valor infinito, a dignidade de cada pessoa humana, escolhe a morte como solução para os problemas. E aí nós vemos todas as questões éticas que nós enfrentamos no nosso mundo atual, em que as pessoas querem viver um amor descomprometido, um amor que não se entrega, e isso tem consequências. E depois, quando essas consequências vêm, a forma artificial de fazer isso é recorrer a esses instrumentos da cultura de morte. Eu e você somos chamados a abrir os nossos olhos, a vencer a cegueira espiritual que nós temos e abrirmos o nosso coração para acolher o plano de Deus referente à maneira como nós vivemos a nossa própria vida neste mundo. Você e eu somos chamados a entrar neste combate para restaurar nesse mundo o amor humano, para restaurar a família e para restaurar a própria dignidade da pessoa. Que você continue nos acompanhando e fazendo proveito e meditação destas aulas e colocando em prática na sua vida. Porque estudar a teologia do corpo significa também assumir uma postura diferente. Significa assumir um compromisso de amar mais. Significa assumir um compromisso de viver o plano de Deus para nós. Até a nossa próxima aula.